Esse é o seu tempo para sentir, se reconhecer e amar. Eu sou Patrícia Souza. E eu sou Luciana Nogueira. E você está ouvindo Tempo para Sentir. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os desafios de namorar depois dos 40. Bora sentir juntas? 2 amigas e 2 caminhos. Sabe aquelas conversas de fim de tarde que parecem um abraço na alma? Era sábado. Clara e Helena tinham combinado de se encontrar num café charmoso da cidade. Daqueles com plantas penduradas, cheiro de bolo no forno e gente rindo em volta. Clara havia se divorciado há 1 ano e agora sentia pela primeira vez que estava pronta. Pronta para viver algo novo, talvez se apaixonar de novo, com um coração mais forte, mas ainda sensível. Já Helena estava em outro ritmo. Depois de anos tentando caber em relações que não a cabiam, ela redescobriu a delícia da própria companhia. Não estava buscando ninguém, mas também não tinha trancado as portas. Estava aberta, mas com calma, sem pressa, sem perder a paz. É ali, entre goles de café e risadas sobre os matches esquisitos dos aplicativos, as 2 se acolhiam. Eram mulheres de 40 e pouco, com histórias diferentes, mas com a mesma certeza. O amor pode chegar de muitas formas, inclusive vindo de dentro. E aí, Luciana, o que esperar ou o que não esperar dos aplicativos? É assunto polêmico, né? Bastante. Eu sou adepta porque eu gosto de saber o básico ali, ó, currículo do cidadão, né? Eu não quero ser surpreendida com 5 filhos, com história verídica, né? Ser surpreendida com coisas que eu não sei. Então, ali na bio, já quando tá preenchida, pelo menos eu tenho uma ideia. Então, eu acho que a gente pode esperar de tudo dos aplicativos, né? Experiências positivas, experiências negativas, experiências desconfortáveis, experiências maravilhosas, surpresas, incríveis. E eu acho que o principal é quem está no aplicativo, para a mulher que resolve entrar no aplicativo de relacionamento, ela está aberta, né? Porque sabe que pode acontecer de tudo. Tá na chuva para se molhar. Eu não sou adepta, tentei um curto período, mas eu não sei se é por conta do período em que eu testei que eu senti que eu não estava preparada. Talvez eu volte a fazer novas tentativas, mas por enquanto eu não penso. Mas das poucas tentativas que eu tive, não foram lá muito boas, mas eu procuro ver o lado positivo de tudo. Foi um bom aprendizado. Até onde eu fui, dentro do que eu fui, foi um bom aprendizado. Mas eu aprendi que com o tempo, tá na chuva é para se molhar. Se você não for testando, não for aprendendo, né? Você não... Vou usar um vocabulário que é até seu vocabulário. Senão você não está pronta para o game, né? E a gente tem que estar para o game. E tem que estar sempre atualizada aí por conta das coisas. Mas eu gosto da coisa ainda moda antiga. Eu gosto da coisa ali despretensiosa. Eu gosto de, por exemplo, estar passando na rua e o olhar se encontrar. Eu gosto daquela coisa do inesperado, vamos assim dizer, né? Ah, do nada, de repente, estilo novela Manuel Carlos, sabe? Eu tenho ainda esse é o meu ladozinho romântico. Eu não sou uma pessoa propriamente dita como romântica, mas nesse lado eu sinto que eu tenho um certo romantismo. Mas quer dizer que eu não vou nunca mais para aplicativo? Não, possa ser que eu vá e esse romantismo surge ali de uma outra forma para mim. Eu acho interessante é que a gente esteja, como você falou, aberta. Porque se você não estiver aberta, não vai ser em aplicativo, não vai ser em lugar nenhum. E é esse feeling que a gente tem que ter, né? E você, o que você acha? Concordo plenamente contigo. E assim, não tem certo ou errado. Tem a preparação para o caminho que você decidiu escolher. Então, se você decidiu entrar no aplicativo de namoro, primeira coisa é que você saiba o que você está buscando ali dentro. Você está buscando um relacionamento?
Você está procurando alguém para preencher seu vazio, até se for uma coisa muito ruim que você está buscando lá dentro, estou buscando dar um golpe. Você tem que saber que você está buscando dar um golpe para não se envolver com alguém ali e depois se ver numa situação difícil. Sei lá. O aplicativo ele te dá muitas opções. A gente tem vários podcasts, várias conversas, a gente vê muito nas redes sociais, pessoas condenando e pessoas falando bem dos aplicativos. Antes dos aplicativos, tinha os sites, né? O Par Perfeito, outros sites ainda existem, sites de relacionamento, mas não é o meio que importa. O que importa é o quanto você está preparada para aquilo que você vai receber. Seja no online, seja no aplicativo ou no ao vivo também. Porque se você não está preparada, você vai ter problemas. Não interessa a forma que você conheceu a pessoa, mas se você não está preparada, a probabilidade de dar errado é muito grande. Falando um pouco ainda sobre os aplicativos, você tem que também optar o que você está, como eu falei, falando sobre o seu objetivo, você está buscando qualidade ou quantidade? A grande maioria das mulheres, eu acho que eu posso dizer isso, está buscando qualidade, não está buscando quantidade. Mas se você está buscando qualidade, você não deve estar preocupada com quantos matches você dá. Verdade. Se você está dando pouco ou muitos matches, pouco importa. Se você está procurando qualidade, a sua bio tem que estar preenchida. Se você está procurando qualidade, você vai dar match com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Porque quem busca qualidade está focada no resultado, não no processo. Então, pouco importa se tu deu 100, se tu deu 5 ou se você deu nenhum match. Algo que é muito importante é prestar atenção do quão viciada você fica. Inclusive, você falou comigo sobre isso há muito tempo atrás, Patrícia, eu lembro. Você comentou assim, será que você não vai ficar viciada nesse frisson de estar sempre conversando com uma nova pessoa? Lembro disso. E isso tem muito a ver também com um outro ponto, que é a diferença entre ter opções e de ter conexões reais, né? Porque se você não tiver bem incorporada de saber sobre a qualidade que você quer, que você pretende ter em um relacionamento, você vai se perder nessa questão da conexão real. Então, é importante que você saiba exatamente o que você quer. E nessa de você tá buscando muitos matches, você pode se perder ali no que realmente você quer. Se você não tá claramente, isso não está claramente resolvido para você do que você quer, você pode se deixar levar ali pelo calor daquela emoção, daquilo tudo que está acontecendo e desfocar do seu objetivo final. E parece que a gente está falando até de coisa assim muito elaborada, mas é que essa é a realidade. Se a gente não está muito transparente, muito convicta, a gente se perde. E também tem pessoas que não tá ali, uma boa parte que não tá ali na intenção da conexão. Tá porque gosta do flerte, tá porque gosta da quantidade, não da qualidade. E é aí que você tem que ser muito bem específica sobre o que você quer, até mesmo para você saber qualificar e descartar. Porque o descarte ele faz parte. E a gente, do nosso lado feminino, a gente às vezes fica até... Eu não sei se acontece isso com todas, mas às vezes acontece de... poxa, eu vou descartar esse, mas quem sabe esse lá na frente... E a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque talvez a gente está se auto-sabotando, né? Por estar demandando uma energia nossa, um tempo nosso, em alguém que talvez não está na mesma sinergia, não está na mesma definição, conclusão, no mesmo direcionamento, no mesmo caminho. Eu lembro, inclusive, de uma história com um rapaz em que eu buscava relacionamento sério, mas ele não. E isso estava claro lá na minha bio. Relacionamento sério. O dele não estava. E eu dei match porque, por ele não ter, né, deixado isso claro,
eu quis saber um pouco mais. Então, só depois de uma terceira ou quarta conversa é que isso ficou claro. Então, o que ficou? Se eu não tenho isso claro para mim, o que isso ficou transparecido? Poxa, se ele desde o começo tivesse deixado claro para mim, eu não teria demandado ali, perdido ali 2, 3 conversas com ele, né? Foi interessante num certo ponto? Foi, mas não foi para frente porque não tínhamos ambos o mesmo objetivo. E é muito importante que você deixe isso claro desde o começo, porque hoje em dia, ainda mais nós mulheres de 40 a mais, a gente não tem tempo para perder, né? As questões para a gente têm que estar bem objetivas, porque a gente quer ganhar tempo e produtividade, né? Tempo de qualidade. De qualidade, A gente não quer gastar nosso tempo à toa com quem não vai trazer o que a gente busca, sabe? Se você tá ali buscando um relacionamento, pra que você vai ficar batendo papo com carinha que nunca vai te encontrar? Dá um tempo. E assim, algo que eu falo sempre, falo para amigas, falo para as minhas alunas: homem é igual a biscoito, vai um vem 18. Não acha que não vai achar outro, porque você vai. Falo por mim. Falo por mim mesma. Pensei assim, poxa, mas essa pessoa tinha uma comunicação tão boa. Me apeguei a um detalhe que aquela pessoa ali tinha bom e achei assim, poxa, lamentei por não estar mais dentro daquela interação com a pessoa. E depois arrumei outra melhor. E aí? Ia ter esquecido da outra. Então, não fica se apegando, como você mesmo falou, Patrícia. Poxa, mas essa pessoa isso, mas essa pessoa aquilo. Não tenha medo. Passa. A fila anda. Assim, eu não recrimino. Aliás, eu não julgo ninguém. Mas quem quer, eu não entendo quem consegue conversar com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Demanda muito tempo. Eu sou um por vez. E às vezes tem aquela transição. Vai saindo um, vai entrando o outro. Verdade. Mas não consigo ficar conversando com várias pessoas, porque eu tenho mais o que fazer. Apesar de o relacionamento ser o meu objetivo, eu não tenho como ficar conversando toda a vida. Então eu busco qualidade. Converso com aquele ali, por algum motivo não tá rendendo, mete o pé. Pra mim, no momento atual, eu não tô usando o aplicativo. Mas quando eu estava todo dia lá no aplicativo, se a pessoa passasse mais de 2 dias sem me responder, eu desconectava, porque eu não tenho tempo a perder. Então, você chegou num ponto aí que me deu uma vaga lembrança aqui, que são outro cuidado que a gente tem que ter esses caras que não, né, eles não rendem, não sabem render uma conversa, um bom bate-papo, não tem ali uma abertura muito clara com a gente, e às vezes a gente pode cair em determinadas armadilhas emocionais. E a gente tem que ter o cuidado de manter o coração aberto ainda, né? Porque isso, de certa forma, vai meio que criando um certo bloqueio na gente. A gente vai se levantando ali muros e a gente tem que tomar esse cuidado. Porque é um campo, entre aspas, minado. Entre aspas, não. Né? É minado. Então você tem que estar ali, ao mesmo tempo que aberta, mas aberta de uma forma em que, com um olho no padre e outro na missa, prestando atenção e atenta a não cair em armadilhas emocionais, porque os homens, eles ficam muito nessa de jogar pra gente que nós somos as emocionadas, nós isso, nós aquilo, mas na verdade são eles que não sabem lidar com o sentimental deles, com o que eles estão sentindo, e quando sentem ter a vulnerabilidade, a clareza de transmitir, de transparecer isso pra gente sem problemas. Então é muito mais, entre aspas, fácil para eles jogar o peso disso como se fosse uma culpa nossa, né? E na verdade não é. E a gente tem exemplo de armadilhas emocionais, assim, mais, infelizmente, da parte dos homens do que das mulheres. Não dizendo que não tem armadilha emocional por parte de mulher. Existe, mas dos homens são muito mais. E eu tenho certeza que você já caiu em alguma, talvez você não se deu conta, tá? Mas você já caiu em alguma armadilha. Você tem algum exemplo, Luciana? Vamos pensar aqui um exemplo que não me comprometa. Vamos pensar. Conheci uma pessoa num primeiro encontro.
essa pessoa falou, vamos lá na minha casa, vamos lá pra tu... porque a gente estava num local e a gente não tinha muito tempo pra estar naquele local ali. Vamos lá em casa. Eu, inocente, porque morava perto. O que tem? Cabe um adendo aqui, que eu tenho uma mente forte. Então, se eu pensar, não vou transar, o mundo pode fazer o que quiser comigo, pode pegar em qualquer ponto fraco comigo, porque eu não vou ceder. Então, eu falei pra pessoa, olha, eu até vou, mas eu não vou transar contigo, não. E aí eu fui e não transei. E dormi, tomei banho, sendo que é uma coisa que hoje em dia eu não faria. Por quê? Essa pessoa, ela se mostrou muito interessada no começo, mas era fogo de palha. Não era algo, como eu vou dizer, algo genuíno. E eu só fui perceber depois de um tempo. Então, eu caí nessa armadilha. Cara, não tem como você passar ilesa por esse período. Se você decidiu entrar para o aplicativo, saiba que você vai se frustrar, sim. Tá? Mesmo, eu sou super positiva, colhi grandes experiências, conheci pessoas maravilhosas em aplicativo, mas não saí dele, não passei por essa experiência sem nenhum trauma, digamos assim, sem nenhum corte. Saio com umas pequenas navalhadas no meu corpo. Acredito em você, mas o feminino, né, ser uma mulher que vive o seu feminino é justamente isso, é saber lidar com o sentir. Viver o feminino não significa que a gente vai viver só o lado positivo, as coisas boas, as nuances das qualidades. Existem também as coisas que não são tão agradáveis de passar, mas são essas coisas não tão agradáveis que nos sustentam, que nos fortalecem e, por incrível que pareça, que também nos nutre, né? Mas isso é todo um processo de tempo que vai de cada uma. Mas ainda falando sobre essa questão de armadilhas emocionais, eu também passei por uma de aplicativo. E assim, como foi algo bem no começo, é algo assim que hoje em dia, se acontecer, agora eu já sei, né? Não vou cair nessa de novo. Mas aconteceu do cara comigo já no segundo encontro, já querer marcar, tipo, na praia. Por quê? Porque a pessoa quer ver teu corpo, já quer te conhecer, e dali da praia a pessoa, eu moro aqui perto, vamos passar ali no meu apartamento. E a gente, enquanto mulher, a gente fica numa situação delicada. Vou, não vou, porque eu quero ir para conhecer, para ser gentil, para ter mais um momento com ele, mas e se eu for e ele achar que eu estou indo porque eu quero algo mais? Porque às vezes e é natural que você não queira algo mais, né? Comigo, na minha situação, realmente eu conheci, a pessoa fez um lanche para mim, né? Não aconteceu nada demais. E a pessoa no começo, eu até comentava com a Luciana, era o cara perfeito, assim, era uma pessoa que, assim, nossa, a Luciana até brincou comigo, você vai namorar. E eu podia jurar que eu namoraria. Mas a pessoa, num determinado momento, tudo que eu esperava que fosse acontecer já no começo, ela demandou tudo de uma vez só, numa única tentativa, como se fosse assim, como se eu fosse a cartada final dela. E eu não gostei da forma como foi, tentei, para não ser grosseira, sair pela tangente, ele não entendeu e ficou insistindo, e aquilo estava... A minha sorte é que foi por conversa, né, de aplicativo de conversa, não foi pessoalmente. E quando eu tentei explicar para ele que não seria interessante naquele momento, porque ele queria algo muito além, ele ficou arredio, ficou grosseiro, se transformou, vamos assim dizer, né? Porque tem homem que é assim, que ele não consegue o objetivo dele, ele não sabe lidar com o não, e ele vai reagir de uma forma que muitas das vezes você não vai estar esperando, né? E disso ele sumiu, não me procurou mais, e eu, obviamente, também não procurei. Fiquei chateada pela forma como a coisa aconteceu. Chateada com ele, nem tanto, porque não estava claro para ele, de fato, o que ele queria para comigo.
Então ele no momento ali, não sei se desesperador, né? Ele quis tipo, poxa, o meu pensamento, né? Vou dar logo a cartada final para ver se vai colar. Só que não colou. E toda vez em que você está muito certa do que você quer para você, para a sua vida, se você não quiser ceder, não ceda. Não ceda. Não tá à vontade. E são uma das coisas que eu converso com a Luciana. Isso a gente sente, a nossa intuição diz, o nosso corpo fala também. Fala tanto pro sim quanto pro não. Então, se a pessoa falou, surgiu um convite, seu corpo, sua intuição disse não, não vai. Não faça porque você quer agradar o outro. Não faça para prender o outro. Pergunte a você se é o que você quer. Porque depois, para você se frustrar, se sentir culpada, é muito ruim, né? Então, eu respondi a minha intuição e um chamado, vamos assim dizer, do meu corpo dizendo não. E é porque não era para ser, e realmente não era. Se bobear, se eu fosse, eu ia ficar muito frustrada, né? E a pessoa seguiu o caminho dela e eu segui o meu. E a Luciana falou uma coisa que eu super concordo. Homem é igual biscoito, vai um, vem 18. Vieram outros caras melhores, vieram matches melhores, né? A gente tem que parar de achar que, porque surgiu aquela oportunidade é única, não vai existir outra. Não vai existir igual àquela, mas vai existir melhor. Porque quando a gente se prioriza, a gente está dizendo para o universo, está dizendo para a energia em volta de você de que você merece algo a mais, você merece o melhor. Você tem que começar a se permitir aos méritos do que a vida te diz, do que a vida está aí disposta a te mostrar, né? E isso a gente começa no pequeno, porque às vezes, como que eu sei que eu mereço? É no pequeno, é quando alguém vira para você, nossa, tá bonita hoje. Fala pra dentro de você e externa isso pra fora. Tô sim, tô bonita hoje sim, obrigada. E vou estar assim de hoje em diante. Vai começando a trabalhar isso dentro de você. E é um pouquinho de cada dia. E quando você olha pra trás, nossa, olha o quanto eu evoluí em 3 dias, em uma semana, em um mês. E quando você vê, você tá muito bem nutrida de você, né? E isso vai te dando força pra você lidar até mesmo com essas situações de aplicativos, né, Luciana? Sim. Você falou vários pontos interessantes que, primeiro, aliás, a gente tocou nisso desde o começo, sobre saber o que você quer e o que você não quer. Eu não... vou falar por mim. Eu, Luciana Nogueira de Souza, não dou no primeiro encontro. Vai dizer que eu nunca dei? Já dei! Já dei esse presente para alguns. Já, mas não é uma coisa que... Não é o que eu quero. Não é o que eu busco. Tá errado, tá certo, não interessa. Isso é a forma que eu vejo. Você quer dar? Você quer fazer o que você faz se você quiser. Então, você precisa saber o que você quer e o que você não quer. E não fica pensando que, o outro vai pensar isso de mim. O outro vai pensar que se eu não fui, que ele me convidou para casa dele e eu não fui, que eu não sirvo. Então ele aqui não serve para você, entendeu? Porque se você botou ali seu limite, a sua imposição, e aquela pessoa não foi flexível para aceitar ou não, sabe que lá na frente ela não vai aceitar um monte de coisa de você. Verdade. É como se fosse um teste. Convidou para ir na casa dele. No primeiro, segundo, terceiro encontro, sei lá, você não julgou o que não deveria ir e você disse não, e ele não falou, tudo bem, deixar para uma próxima oportunidade, é porque essa pessoa não vai flexibilizar para você lá na frente, tá? Então você tem que pensar nisso agora. Não tenha medo de descartar, é muito mais fácil descartar no começo, depois quando você já está gostando da pessoa. Isso aí é um papo para outro momento. Verdade. Mas não tenha medo de descartar ninguém. Patrícia, e o que a gente pode fazer para cultivar a nossa autoestima enquanto a gente está nesse processo aí, que é um processo, sim, posso falar porque vivi, você também, sobre se redescobrir, sobre estar no aplicativo de namoro, como a gente pode, entre aspas, se blindar? O que a gente pode fazer, na sua opinião? Se blindar, eu acho que a questão da blindagem, ela é um pouco delicada,
Vai ter coisa que, sim, você vai precisar se blindar, mas vai ter outras em que a blindagem não é que ela não vai funcionar, é que a blindagem ela não vai te ajudar. Não vai, exatamente, porque tem coisas que a blindagem ela não vai te ajudar a evoluir, essa é que é a verdade. Mas antes, o que eu aconselharia, é interessante que você vá para o aplicativo? Até por uma questão de autoconhecimento dos seus limites, né? Mas vai indo aos poucos, vai se ponderando, não vai com muita sede ao pote, porque é gostoso, é bom flertar, é bom ver que a pessoa tá ali, né? É vida. Exatamente, e a gente quer se sentir viva, então é bom, né? Mas quando a coisa começar muito no automático, presta atenção, porque chega um momento que esse automático chega. O que é esse automático, Patrícia? Oi, sumida, oi, tudo bem, tecla de onde, não sei o quê. Então, assim, ficou muito nisso, tá no automático, o que eu te aconselho é nem segue. Nem segue, que a probabilidade de lá na frente, entre aspas, você se frustrar é um pouquinho maior. Porque o homem, quando ele quer, ele desenvolve. Quando ele quer, ele busca. Quando ele quer, ele procura. Um conselho primordial que eu dou para você é ele que tem que vir. Não vai até ele, entendeu? Porque ele vindo até você, ele é o predador, é ele que tem que caçar, não é a gente que tem que caçar. Não que a gente seja vítima, não é isso. A gente tem que ser cortejada. Sim, e você sabe a real intenção da pessoa. Exato. O quanto ele te deseja. Você não tem como saber o quanto alguém te deseja se você está sempre dando o primeiro passo. Exatamente. Né? Você precisa dar esse espaço para que o outro venha até você e você saiba o quanto esta pessoa está interessada. Patrícia falou uma coisa aqui que quando ele quer de verdade. O importante é que a gente tenha um olho sempre aberto, né? Quando a mulher se cuida, não digo cuidar aqui, gente, não é fazer unha não, tá? Fazer unha, fazer cabelão, isso aí é o básico, isso aí faz quem quer ficar bonita. Mas quem quer se cuidar não é isso que eu tô falando. Estou falando sobre autoconhecimento. Quando você se cuida por dentro, você entende a sua cabecinha, você ou faz terapia, você pensa sobre você mesmo, você pensa sobre como você quer se relacionar, quais são seus valores, seus objetivos e o que você busca no outro e tudo mais, você fica com um filtro mais alto, sabe? Nem todo mundo tem acesso a você quando você tem essa percepção de você mesma, porque você vai ter um senso de merecimento muito maior quando você entende quais são os seus valores e o que você busca para a sua vida. E eu usei o termo blindagem, e a Patrícia até comentou sobre se blindar ou não. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando você encontra uma pessoa legal, porque existe, tá, gente? Existem pessoas legais no aplicativo. E fora dele também. Quando você encontra alguém legal, você não pode manter essa barreira alta. Você precisa conseguir dar um pouco mais de acesso a você, para que esse possível relacionamento tenha sucesso. Porque se você não consegue ser vulnerável com uma pessoa que está sendo vulnerável com você e está te mandando ali a real, você afasta a pessoa. Eu entendo que é difícil se abrir sem repetir padrões, porque quem está há um tempo no aplicativo, falo por mim mesma, você começa a ver muitas situações, você conversou com muitas pessoas, você já começa a rotular. Esse aqui vai ser igual a fulano porque ele tá agindo igual. Esse aqui não vai dar em nada. Esse aqui vai dar porque ele parece que isso, aquilo, ele tem isso que eu gosto. Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a repetir os padrões anteriores. Então tem que tomar muito cuidado. Todo o processo de namoro, seja ele em aplicativo ou não, para quem vem de um relacionamento anterior, principalmente um relacionamento de longo prazo anterior, você tem que se questionar o tempo todo. O tempo todo você tem que estar tomando conta do caminho que você está trilhando. Não dá para se deixar levar, porque você pode se machucar mais do que você gostaria. E você pode não estar preparada para a próxima também. Verdade. E falando dessa questão de repetir padrões, principalmente se você saiu de um relacionamento recentemente
seja ele qual for, um namoro, um noivado, um casamento, tem a questão do tempo, né? Cada um tem o seu tempo de sentir que está pronto para um próximo relacionamento. Esse tempo pode ser uma semana, um mês, um ano, vai muito de cada um. Mas é primordial que a gente preste atenção se estamos repetindo esses padrões. Aí você pode perguntar, mas Patrícia, que padrões são esses? Isso é você que tem que avaliar. E querendo ou não, a gente tem que avaliar isso no relacionamento passado. Como que era meu antigo parceiro? Qual era o perfil dele? Qual era o hábito? Do que ele falava? Do que ele fazia? O que era legal, mas principalmente o que não era legal, que me causava gatilhos? O que não era legal, que me causavam reações que eu não sabia, ou me bloqueava, eu não sabia entender. Porque são esses feelings, essas questões que vai fazer você prestar atenção no seu próximo relacionamento. Aí você pensa assim, mas eu só vou perceber isso quando eu estiver dentro dessa relação? Não. Na verdade, é justamente fora dela que já te dá os sinais, dos primeiros contatos, nas primeiras conversas que você está conhecendo essa pessoa, que você vai vendo. Se você for parar para prestar atenção, olha teu antigo relacionamento lá no começo. Lá de quando você começou a conhecer esse seu namorado, noivo, ex-marido. Os sinais já estavam ali. Já tinham essas percepções. Só que a gente se deixa levar muito pelo calor da emoção, pelo sentimento, pelo que a gente está gostando, pelas projeções que a gente projeta o que a gente criou na nossa cabeça. Às vezes aquele dali que a gente está se relacionando não é a pessoa propriamente dita. É a pessoa que eu quero que esteja na minha vida, que fui eu que criei. E por incrível que pareça, isso pode acontecer. E é aí que está a virada de chave. É aí que é interessante você estar em um aplicativo ou se permitindo a ter encontros, conversas com outros homens para você ir percebendo se esses padrões, se esses sinais se repetem. Aí vocês podem perguntar, mas que sinais são esses? Depende do padrão que se repete na sua vida. Eu tenho um exemplo aqui de uma história da Helena. A Helena, ela teve um padrão que ela via que se repetia, que era de homens que não a priorizava, que era de homens que deixava ela como segundo plano, que era de homens que quando ela queria fazer uma coisa diferente para com ela, no vestir, esse homem blindava, esse homem bloqueava, tentava limitar a energia, a alegria dela. Então, quando ela saiu desse casamento, né, que ela não podia ser ela, fazer o que ela queria, e que ela foi tentar um outro relacionamento, e ela sentiu já nos primeiros encontros que isso poderia acontecer com aquele relacionamento, o corpo dela, né? O corpo já sinalizou, tipo, opa, esse não. Esse não, porque esse eu vou repetir esse padrão, e esse padrão eu não aceito mais, eu não quero mais. E é aí, nesse momento, que você corta e segue. E ela seguiu e veio outros relacionamentos que ainda não estava dentro, mas já estava melhor do que o do casamento, melhor do que aquele que ela sentiu. E é aí que você vai percebendo até chegar ao ponto e ao nível que você sente, olha, eu acho que esse aqui vai. Então, é uma questão de intuição, percepção, clareza e muita maturidade da nossa parte. Cara. Forte, né? Largou essa bomba na minha mão. Então, e assim, nesse processo, de se tornar vulnerável e de saber o que você quer, você precisa ser franca com as pessoas que você está lidando. Porque assim, se o cara não quer nada... Quer ver algo muito comum? Vou falar por mim mesma. Eu sempre, no meu aplicativo, no meu perfil no aplicativo, estava escrito lá, relacionamento sério. Quando eu conhecia um cara, sempre falava, eu quero um relacionamento sério. Não estou dizendo que é com você, mas eu quero um relacionamento sério. Então eu nunca ninguém se envolveu comigo sem saber o que eu queria. Quando você é franca, porque assim, se o cara não quiser, ele vai sair fora, mais cedo ou mais tarde.
E a probabilidade daquele que quer o mesmo que você ficar é maior, porque você vai transmitir para ele a segurança. É importante que você tenha essa conversa, que você tenha esse momento com a pessoa e você deixe claro as suas intenções. Não tenha medo. Isso a gente parte do princípio que você se sente merecedora de um relacionamento do jeito que você deseja e que você também esteja firme nas suas convicções. Né? Porque se você não tá firme, se você não tem autoestima, se você não sabe o que você quer, aí fica difícil. Você vai realmente repetir padrões, você vai realmente cair em armadilhas emocionais, você vai ter tudo complicado aí na sua vida amorosa. Aí depois diz, não, que eu tenho dedo podre. Não, você não tem dedo podre, não. Você simplesmente não sabe o que você quer e tá repetindo padrões. Isso é o dedo podre. É repetir padrões de apego. É repetir padrões de química esquemática. Não vou falar disso aqui, que isso aqui é questão de psicologia, mas você está repetindo padrões de química esquemática. Você está se atraindo por aquilo que é desconfortável para você, porque repete uma coisa lá da sua infância. Não é o nosso tema aqui, criança interior, mas é isso que está acontecendo, tá? Se você acha que esse assunto, que isso te tocou, vai procurar mais sobre, vai fazer terapia ou vai ler sobre química esquemática, criança interior e coisas dessa natureza. É importante que com a idade a gente aprenda. Você não é uma criança. Você tá aí no game de relacionamento desde os 18 anos, 17, algumas até mais precoce. Como que você tá repetindo a mesma coisa toda a vida? Então, se você cria bloqueios para você, criou a vida inteira, tá na hora de rever. Hoje em dia, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, você tem a sua família, talvez filhos, e você deve priorizar, eu acredito, a leveza, a tranquilidade, um amor gostoso. Ninguém tá aqui para sofrer, vai ficar sofrendo por um homem desde os 18 anos de idade? Não faz sentido. Se isso está acontecendo, você precisa cuidar um pouco mais. E não é do externo, é do interno. Verdade, é totalmente do interno e é algo que a gente tem que resolver dentro da gente. Quando a gente sai, na verdade, né, de um relacionamento, não estou dizendo que isso é algo costumeiro do lado da mulher, né? Mas é o que, infelizmente, a sociedade meio que dá a entender, de que a mulher sempre se vitimiza e joga sempre a culpa do erro, do problema, daquele fim daquele relacionamento para o lado do homem. É uma coisa que tem que ser avaliado, porque principalmente se você está buscando autoconhecimento, está fazendo uma terapia, parou para realmente avaliar aonde foi que eu errei ou nós erramos nesse relacionamento que acabou, você vai se deparar sim com erros seus e da pessoa, porque num relacionamento não é só um que erra, é porque muitas das vezes tem pessoa que prefere apontar só o dedo para o erro do parceiro, mas o mais primordial é a gente enxergar os nossos, para que nós não os repita novamente no próximo, entende? Isso é primordial. É interessante enxergar o do outro? Porque enxergando do outro, eu sei o que eu não gostei, que eu não quero que aconteça de novo no meu próximo. Então, não foca só no outro, mas foca principalmente em você, no seu, para você levar isso para o próximo relacionamento de uma forma mais leve, né? E o nome disso é o quê? Maturidade, né? É você saber enxergar isso, saber colher isso, entender isso de uma forma mais clara possível. Não é agradável, tá? É importante deixar claro, não é agradável. Principalmente se você está fazendo terapia, a terapeuta dá a entender de que, olha, foi você que errou. Mas é necessário passar por isso. Porque não é todo o tempo que a gente escuta o que a gente quer, e é justamente esse não gostar de ouvir o que quer que a gente tem que aprender a trabalhar dentro da gente, né? Para aprender a saber passar por isso. Para aprender a lá na frente, seja no relacionamento profissional, pessoal, familiar, eu já saber identificar isso dentro de mim, e quando isso repetir, acontecer de novo, opa, eu já passei por isso eu não passo mais. Isso é primordial, importantíssimo, né? Acredito que concluímos bem esse episódio, essas falas que a gente trouxe aqui para vocês. Se você gostou, compartilha esse nosso bate-papo interativo e agradável com alguma amiga, com alguém que você sente que
precisa ouvir isso, que quer também trabalhar a sua autoestima, trabalhar, conhecer, se autoconhecer, buscar o autoconhecimento para si, não é, Luciana? E também que esse episódio sirva de pauta para você conversar com suas amigas, porque isso que a gente está trazendo aqui é pauta nossa. De bate-papo nosso. É bate-papo nosso, a gente conversa sobre isso. Se você tem amiga que você só conversa sobre novela e beleza ou moda, algo tá errado. Você tem que conversar mais sobre o que as mulheres passam, porque ela pode trazer coisas para você. Do mesmo jeito que a gente está trazendo aqui isso para você, você pode levar isso para ela também e vocês terem uma conversa sadia e crescerem juntas, que é o que nós fazemos, né, Patrícia? Verdade. E em muitos momentos nas nossas conversas, eu e Luciana, sem a gente se dar conta, a gente vira chaves uma na mente da outra. E a gente costuma até falar, nossa, escutei você falar e agora me veio um insight aqui. Então com isso, a gente vai nutrindo o autoconhecimento uma com a outra. E se a gente para hoje para pensar e leva nosso pensamento lá no começo, onde tudo isso começou, né, Luciana? A gente vê o quanto a gente evoluiu juntas, assim, em conversas informais, e a gente foi se nutrindo, foi evoluindo juntas, foi acrescentando tudo através de um bate-papo e voltando o olhar para dentro de si e muitas das vezes parando para sentir o que aquilo reverberou dentro da gente, não é? Exatamente. Se você se viu um pouco na Clara ou na Helena, saiba, não existe um caminho certo. Existe o seu caminho. O amor depois dos 40 pode ser ainda mais bonito, porque agora ele vem com presença, com intenção e com verdade. E se esse episódio te fez pensar em uma amiga que também está nessa fase, vivendo seus dilemas, suas descobertas e seus encontros, manda esse episódio para ela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir que não está sozinha. Até a próxima, com mais Tempo para Sentir.